Olá, meus amigos e amigas do Brasil de plantão. Eu sou o Coleto e aqui todos os dias eu trago vídeos novos falando de política, sempre no intuito de te deixar o melhor informado possível. O nosso canal está chegando aos 15 mil inscritos. Gente, enquanto o presidente Lula está no G20 no Rio de Janeiro, com a sua equipe de governo, toda a imprensa mundial e os líderes dos principais países do mundo se reúnem, hoje de manhã, às 6h20, exatamente às 6h20 da manhã, o presidente Lula foi surpreendido com o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dizendo que foi descoberto e que já estão presos cinco pessoas que estavam arquitetando um plano em dezembro de 2022, logo depois que o presidente Lula se tornou eleito, juntamente com o Geraldo Alckmin, estavam dentro de Brasília arquitetando um plano para eliminar, é isso mesmo, para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Que coisa maluca, gente, que Brasil golpista nós vivemos durante muito tempo, nessa malha de corrupção gigantesca trazida pelo Bolsonaro e o bolsonarismo, e o Brasil cada vez mais se envolveu na corrupção juntamente com as Forças Armadas, uma vez que as Forças Armadas do Brasil têm um histórico de golpismo gigantesco. Ainda bem que isso não aconteceu e só agora foi descoberto, gente, quanto risco correu o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes, pessoas do alto escalão do comando do Exército Brasileiro, como o general Walter Braga Neto, estava lá em um gabinete, arquitetando tudo, montando uma minuta para que tudo isso pudesse acontecer. Tem um general da reserva que está agora no estado de Goiás, onde ficam os Kids Pretos, e daqui a pouco eu te explico melhor quem são os Kids Pretos. O Mário Fernandes. Ele foi flagrado em várias manifestações, mas tem uma que ele, muito boca suja, muito revoltado ou muito revoltoso, foi atingido por bombas, assim, e engoliu muita fumaça, muito gás lacrimogênio, e ele falando palavrões o tempo inteiro. Esse era um dos que estavam se preparando para pegar o Alckmin, o presidente Lula, e o Alexandre de Moraes, e ele já está preso, foi preso agora de manhã. A Polícia Federal simplesmente chegou e toque, 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 e prendeu ele e mais 5. O presidente Lula continua correndo risco, essa gente não está para brincadeira. Ou o Paulo Gonet dá andamento aos processos e prendem logo o Bolsonaro e esses golpistas, ou não sei o que pode acontecer. Só trazendo aqui, não menos relevante, a ex-mulher do homem-bomba, do gado-bomba que explodiu em Brasília no último dia 13, ela ateou fogo na casa e ateou fogo no próprio corpo. E dizem que a situação dela é muito grave, é mole o que mais. Essa gente é literalmente maluca. Gente, é o seguinte, voltando aqui ao ponto dos Kids Pretos, eu falei que iria falar um pouquinho dos Kids Pretos. Quem são os Kids Pretos? São homens das forças especiais, tá? Digamos que a caráter de recrutamento, os Kids Pretos é parecido com o BOPE do Rio de Janeiro, tá? É um grupo de elite, uma tropa de elite. Eles saem do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Aeronáutica. Aqueles homens que se destacam com aptidões fora do comum, eles são recrutados para fazer parte do Kid Preto. Eles só saem da caserna para operações literalmente especiais. E aqui não vou dourar a pílula não, tá? Eu vou falar do que sei deles. Eles são os homens cinzas ou os homens sombras, os homens que não são vistos. Eles montam toda e qualquer estrutura para entrar em lugares e não serem vistos
e nem sequer notados, e tampouco pegos. Esses são os kids pretos. Só para vocês terem uma ideia aqui, vocês lembram nos anos 90, quando lá em Varginha, Minas Gerais, aconteceu aquela história de um ET que falaram que era um chupa-cabra que apareceu lá e em poucos dias depois ninguém falava mais nisso? Pois bem, o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica unificados juntam-se e depois se tornam os Kids Pretos. Eles estiveram em Minas Gerais e simplesmente disseram assim, ó, vamos abafar isso, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, e assim ninguém fala mais nisso. O Exército Brasileiro, os poderes dos exércitos por todo o mundo, eles têm esse poder de falar isso. Abafa o caso porque não é interessante para o país. Os Kids Pretos, eles agem literalmente na sombra. Eles entram e saem de qualquer lugar sem serem vistos, eles fazem o estrago que tem que fazer, eles recuperam quem tem que recuperar, eles matam quem tem que matar e não são vistos e não são pegos. Simplesmente são homens que trabalham na sombra. E eu falo isso porque conheço muito bem. Essa gente é muito perigosa. Ainda bem que não deu certo, que o plano deles era um plano incisivo, coeso, mas porém que estava fragmentado. Digamos que a metade queria e a metade não queria. Se mais um pulasse para cá, eles teriam executado o presidente Lula, o Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Um ponto interessante aqui é que eles escaneiam direitinho. O que eles falaram do presidente Lula, em matéria que eu vi agora na Globo News, com a Daniela Lima. Eles falando que o presidente Lula iria ser até o mais fácil, porque com as muitas idas dele ao hospital, iriam fazer esse trabalho sujo, ou seja, assassinar o presidente Lula por envenenamento. É mole ou que é mais? Gente, essa gente é muito louca, o Brasil é muito golpista. E os Kids Pretos, ainda falando um pouquinho dele, já para rechaçar isso aqui e fechar essa matéria, os Kids Pretos, eles treinam com policiais russos, com o exército russo, com policiais israelenses, com policiais americanos. Eles fazem parte de uma elite global, eu diria, onde tem os melhores soldados. Os soldados brasileiros são considerados bons soldados, soldados habilidosos, soldados que para fazer um estrago grande não precisa nem sequer de arma. Às vezes usando uma caneta ou usando as próprias mãos. Lembram do Ultimate Bourne? Aquele cara que não tem identidade, que não deixa digital, que é apenas uma sombra por onde passa? É isso mesmo, os Kids Pretos é isso. Agora, cabe uma investigação, já são 5 presos, outros presos também serão, porque tem mais gente envolvida. E lembrando de uma coisa, o tenente-coronel Mauro Cid está para depor hoje, dia 19, em Brasília, às 14 horas. Será que ele vai ou será que ele vai desmaiar e vai dar um migué e vai ficar no hospital? É típico dos covardes, mas o Mauro Cid, como uma pessoa que fazia toda a logística, é interessante, é capaz que ele não apareça para depor, sendo que talvez esse depoimento do Mauro Cid, uma vez que os outros 2 que ele esteve depondo foram anulados, os 2 depoimentos, possa ser que ele indo, ele coloque uma pá de cal no Bolsonaro de uma vez por todas. Os fatos estão aí, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro e o presidente Lula precisa... Falei a semana passada, olha que loucura isso, gente. Eu falei que o presidente Lula teria que ficar muito, muito atento. Falei num vídeo que eu gravei no sábado, na sexta ou no sábado, não lembro. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que se eu fizesse parte da equipe de segurança do presidente Lula, eu iria vigiar ele 24 horas por dia. Ele não iria nem para o banheiro sozinho, porque em Brasília, quando ele foi ao banheiro sozinho, ele caiu. O presidente Lula, na minha ótica, é o homem mais importante, é o político assim mais relevante a caráter mundial. Isso é o que penso. Você está no Brasil de plantão, eu sou o Coleto
e aqui você é sempre muito bem-vindo. Saia da clandestinidade, se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e vez por outra eu vou postar vídeos assim, literalmente emocionantes, falando de grupos de dentro das Forças Armadas que planejavam matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Caraca, o assunto é muito sério. Se inscreve no canal, grande abraço.